O Norco CDP, Census Designated Place, fica situado em uma curva do rio Mississippi, a cerca de 30 quilômetros rio acima de Nova Orleans. Ao longo do século XVIII, a área foi dominada por colonos europeus e suas plantações de cana-de-açúcar, trabalhadas por escravos africanos importados, muitos dos quais mais tarde participaram da Revolta da Costa Alemã, a maior revolta de escravos da história dos Estados Unidos. Eventualmente a área foi renomeada após a New Orleans Refining Company, uma subsidiária da multinacional de petróleo Shell, depois que a empresa estabeleceu uma refinaria em 1916. Norco é um jogo de aventura de apontar e clicar desenvolvido pela Geography of Robots para PC. Seu primeiro jogo como estúdio, Norco, define o padrão incrivelmente alto para futuras produções de Geography of Robots. Ele emite as principais vibrações da Kentucky Route Zero no início, mas se estabelece como uma obra de arte quando os créditos rolam. É fácil perder um jogo como Norco, um jogo indie de apontar e clicar entregue no meio de vários jogos de sucesso como Elden Ring, Horizon Forbidden West e Ghostwire, Tóquio. Apesar de pingar com um toque de pixel art, Norco não prende sua atenção imediatamente. Sua melancolia, tão atraente quanto despretensiosa, poderia ter desaparecido no pano de fundo dos lançamentos de jogos nos últimos meses, quase perdida na algazarra de títulos mais populares. Mas a Norco também está discretamente conquistando uma reputação por sua história, um retrato honesto das complicações que a indústria petroquímica pode causar em uma pequena cidade e seus temas obscuros que giram em torno de religião, mudança e tristeza, que viram o jogo se tornar o primeiro a vencer o prêmio de jogo do Tribeca Film Festival. Posso não saber muito sobre Norco, a cidade da vida real em Louisiana, Estados Unidos, em que o jogo se passa, mas partes desse título de apontar e clicar parecem tão íntimos que não é surpreendente saber que são um tanto anedóticos, com base nas experiências de infância de seu desenvolvedor, como Kai, uma jovem que retorna a Norco e sua casa de infância após a morte de sua mãe. Você fica cada vez mais atolado nos assuntos de sua falecida mãe à medida que descobre mais sobre seu trabalho de pesquisa, tudo ocorrido dentro da presença imponente de uma refinaria de petróleo que se instalou na comunidade. Depois, há também seu irmão desaparecido, que também está longe de ser encontrado. Assim, você parte junto com seu fiel macaco de pelúcia e um androide de segurança em busca de seu irmão pela cidade, enquanto conhece vários personagens coloridos ao longo do caminho. O jogo se passa nos subúrbios de uma Nova Orleans semi-futurista. A Geography of Robots a descreve como uma Louisiana do Sul distorcida, que é uma descrição incrivelmente adequada. Os jogadores assumem o papel de Kai, uma ex-residente de Norco, Louisiana, que passou anos na estrada procurando escapar de seu passado. Embora a maior parte de suas viagens passadas não seja explorada em detalhes, pelo menos não imediatamente, há uma boa quantidade de opções de história de fundo que o jogador pode selecionar antes do capítulo de abertura. Uma vez que os anos perdidos de Kai foram decididos, é revelado que sua mãe morreu recentemente e ela está voltando para casa, onde seu irmão Blake ainda reside. O início da história parece incrivelmente fundamentado, além de sombrio, mas não permanece assim. No geral, Norco é um jogo no qual eu não conseguia parar de pensar. Mesmo muito tempo depois de completar minha primeira jogada, me pego pensando em Kai, Catherine, o robô de segurança de inteligência artificial Millions, o investigador particular LeBlanc e a multidão de cidadãos comuns que encontrei que me impactaram profundamente durante todo o meu tempo na Norco. Já faz um tempo desde que um jogo conseguiu causar tanto dano emocional em um período de tempo tão curto, e eu não posso recomendar o Norco o suficiente. Todas as histórias contadas em detalhes requintados e belos, nunca dando um soco. Ao longo de minhas 8 horas de jogo, vejo seus personagens navegarem pelos escombros de sua solidão, dívidas e traumas, participar de jantares decadentes oferecidos pelos gatos gordos da indústria do petróleo, e se infiltrar nos shoppings abandonados e na sede de um culto apocalíptico. Todas essas façanhas podem parecer peculiares, talvez até estranhas, mas Norco consegue mantê-las fundamentadas pintando uma imagem mundana e realista de uma comunidade unida abalada por forças aparentemente além de seu alcance. Um retrato sombrio de uma cidade em um cenário de decadência industrial e ambiental. Mesmo os céus perpetuamente nublados parecem um sinal do que está por vir para seus personagens, como se uma chuva torrencial estivesse prestes a cair em breve. Mas olhe além das nuvens separadas e podemos ver um rasgo de esperança ainda.
Da mesma maneira, este é o proverbial lado positivo que Norco representa para a indústria de videogames. Um título modesto que demonstra que uma experiência rica em narrativa, feita por um desenvolvedor indie de primeira viagem, nem sempre precisa ser ofuscada por exibições ostensivas de lançamentos maiores. Norco pode se referir a si mesmo como uma espécie de pixel efêmero, mas sua aventura é um vasto conto cósmico que será lembrado com carinho décadas depois.